possamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia das crianças, que elas possam aprender do Senhor e entregar o seu caminho a Ele, movidas pelo poderoso Espírito Santo do Senhor. Que em nós também a palavra do Senhor possa encontrar abrigo em nossos corações, que possamos aprender dela e a viver por ela. Oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és santo, Pai, justo, Senhor, e não podes tolerar o pecado, Pai. Por isso, Senhor, o salário do pecado é a morte. E todos nós, cada um de nós, andava como ovelha sem pastor, vivendo como os filhos da ira. Mas o Senhor também é misericordioso, o Senhor é bondoso, e nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e nos tem restaurado, converteu o nosso coração e nos trouxe para debaixo das Tuas asas, Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai, pelo Teu amor para conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua santa palavra, Pai, porque podemos meditar nela, podemos ter acesso a ela, podemos conhecer a Tua voz, podemos conhecer a voz do pastor e seguir a voz do nosso pastor. Ela está revelada diante dos nossos olhos. Ó Deus, que possamos ser instruídos pela Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Pai, porque sou pecador. Que a minha impureza não venha comprometer a pureza da Tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Que a Tua palavra possa ser aplicada em nossas vidas a ponto de forjar o nosso coração e o nosso caráter no Teu coração, no caráter de Cristo, para que possamos viver em conformidade com aquilo que nós recebemos, Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Amém, Senhor. Quando as crianças saem, peço que vocês não tirem os olhos do texto. Nós vamos recorrer a ele em vários momentos durante a mensagem, e nós vamos fazer então uma exposição desse texto de Mateus, no capítulo 11, dos versos 21 a 24, as palavras de Cristo aqui, palavras duras para aquelas cidades, para aquele povo, Ai de ti, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, essas três cidades mencionadas no texto, né? Corazim, Betsaida, Cafarnaum, eram próximas umas das outras, elas faziam parte daquelas cidades que ficavam ali próximas ao mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Cristo havia exercido boa parte do seu ministério naquela região, havia passado muitas vezes naquela cidade, havia pregado as boas novas do Evangelho por muitas vezes naquela cidade. Muitos sinais se havia feito ali. Ele realizou muitos milagres naquele lugar. E aqui nós temos advertências que são pronunciadas como calamidades para aquelas cidades. Aqui a impenitência de Corazim, de Betsaida, é comparada aos pecados de cidades fenícias, cidades onde habitavam os filisteus há muito tempo atrás, que eram adoradores de Baal. Ainda assim, Cristo diz que melhor será, ou menos ruim será a punição de Tiro e de Sidom do que de Corazim, do que de Betsaida. Em Zacarias, no capítulo 9, versos 3 e 4, verso 3 e 4, o profeta registra: Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como o pó, e ouro como a lama das ruas. Este o Senhor a despojará, e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Olha o fim de Tiro. Uma das cidades colocadas aqui em comparação a Betsaida e Corazim. O fim de Tiro era um fim duro, anunciado pelo profeta Zacarias. Toda a sua riqueza seria lançada no mar, ela queimaria com fogo. Palavras do Senhor condenando a impenitência, condenando a dureza do coração e a falsa adoração de Tiro. E aqui agora, com mais pesar, com mais dureza, ele fala de Cafarnaum, ou ele fala de Corazim e Betsaida.
Nós temos registrado nas Escrituras que pelo menos 3 discípulos de Cristo vieram de uma dessas cidades, vieram de Betsaida. Pedro, apóstolo, também André, seu irmão, e Filipe eram provenientes dessa cidade de Betsaida. Porém, Cristo declara que as cidades que muito receberam serão julgadas piores do que cidades pagãs. Aquelas cidades que experimentaram ouvir do Evangelho, que viram o testemunho de que aquele era o Filho de Deus, manifestado nos sinais que ele realizava. Para essas cidades haveria um maior peso da mão do Senhor no dia do juízo. O discurso do Filho de Deus parece nos apontar tamanha infelicidade, e ao mesmo tempo parece nos apontar também como se no dia do juízo, do mesmo modo que nós receberemos galardão pelas boas obras que fazemos por meio do Espírito que opera em nós, também no dia do juízo, os impenitentes, os incrédulos que serão condenados, parece-nos que haverá graus também de felicidades ou de tormentas ali no dia do juízo. Assim como cada um no céu receberá o seu galardão conforme as suas obras, o texto nos dirige a avaliarmos que também no inferno haverá graus de tormentos para aqueles que viveram com o coração disposto contra o Senhor. Mesmo Sodoma, uma cidade conhecida e destruída por causa dos seus pecados morais, encontrará certa tolerância ou menos rigor do que Cafarnaum, onde Cristo tantas vezes se abrigou, onde Cristo exerceu um pedaço tão grande e tantas vezes passou por aquela cidade pregando e anunciando o Evangelho do Reino. Cafarnaum poderia pensar que seria exaltada porque muitos sinais foram realizados ali, porém, na verdade, desceria ao inferno, conforme as palavras do próprio Jesus, por não haver ali arrependimento. A dureza de coração é talvez o principal pecado do homem, porque é a dureza do coração que nos torna impenitentes, é a dureza do coração que nos torna insensíveis ao Senhor, é a dureza do coração que nos faz conduzir a nossa vida para longe do Senhor, para longe da palavra do Senhor. É a dureza do coração que nos faz viver uma religiosidade oca, uma religiosidade onde eu pego aquilo que é verdade do Senhor e escolho algumas coisas e outras não. Porque pela dureza do meu coração eu tento então moldar uma religião conforme o meu querer, conforme aquilo que me satisfaça. Há um texto atribuído a Agostinho, santo para a Igreja Católica, mas talvez um proto-reformador da Igreja, onde ele diz que se você crê somente naquilo que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas em si mesmo. Essa palavra ela é muito verdadeira e muito contemporânea. Quantas e quantas igrejas, e mais ainda quantas e quantas pessoas dentro das nossas igrejas não procuram moldar a religião conforme aquilo que lhe agrada. Isso aqui é verdade de Deus, não, isso já não se aplica nos dias de hoje. E você começa a rasgar páginas da Bíblia, como se parte dela fizesse sentido para você, você consegue aceitar, mas não ela toda, não a sua verdade inteira, completa. Como o Senhor assim, inspirando homens, fez para nosso deleite, mas também para a nossa exortação, para o nosso ensino. A soberania de Deus ela é manifestada aqui nessas palavras. Estas cidades pagãs, Tiro, Sidom, Sodoma, duramente condenadas no Antigo Testamento, teriam sido talvez receptivas às evidentes obras de Deus se lá tivessem sido realizadas. Isso demonstra o total controle do Senhor daqueles a quem Ele salva e aqueles a quem Ele não salva. Aqueles a quem Ele toca o coração e o atrai e o molda e começa a obra e o preserva até o fim de sua vida. E aqueles que, com a impiedade e dureza do seu coração, se conduzem ao longo de seus dias na terra. Eram cidades onde Jesus havia realizado a maioria dos seus milagres: Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Diante de tudo que experimentaram, eles deveriam ter recebido bem a doutrina do Senhor,
deveriam ter abraçado o Evangelho, que era acompanhado ali com prodígios, com curas, com milagres. Às vezes a gente pensa que é o espetáculo que vai convencer o coração das pessoas. Às vezes a gente pensa que se Deus quiser um milagre, se Ele falar com a voz audível nos nossos dias, ou se Ele operar coisas grandiosas diante dos nossos olhos, isso fará com que todos se convertam. Não é verdade. E nós temos vários exemplos ao longo do Evangelho de pessoas que experimentaram feitos miraculosos, feitos extraordinários do Senhor, e ainda assim tiveram seu coração endurecido, porque soberano é o Senhor, que diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. A exemplo disso, nós temos o próprio Faraó, que mesmo diante da evidência de 10 terríveis e extraordinárias pragas nos seus dias, permaneceu com o coração endurecido, a ponto de ainda perseguir o povo de Deus com desejo de morte. A exemplo de muitos, no tempo de Cristo, que mesmo vendo todos os sinais que ele ali realizava, permaneceram com o coração endurecido. Eles gozavam da cura do corpo, mas estavam cegos para a cura de suas almas. Em Romanos capítulo 2, abra a tua Bíblia comigo. Romanos capítulo 2, do verso 2 ao verso 15. Romanos capítulo 2, do verso 2 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas coisas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e de revelação do justo juízo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deveriam então Tiro e Sidom serem salvas, já que Cristo diz então que se tais sinais fossem feitos ali, elas teriam se convertido? Não, pois em sua maravilhosa soberania Deus condena os habitantes de Tiro e de Sidom, como também condena aqui os de Corazim e de Betsaida, a perecer pelos seus próprios pecados, pois não receberam de Deus a graça da salvação. O homem não pode converter a si mesmo. O homem não é capaz disso. Não há bondade no homem que o faça mover-se em direção a Deus. A palavra diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor é quem nos dá vida. O Senhor é quem nos ama quando somos ainda pecadores. Está lá em Efésios capítulo 2. Então, diante dessa verdade, o Evangelho é poder de Deus para a salvação, mas o Evangelho também é a condenação dos incrédulos. O mesmo Evangelho pregado, a mesma lei do Senhor anunciada, ela é poder de Deus para a salvação, porque ela conduz o coração daquele a quem o Espírito Santo toca, conduz ao arrependimento, ao reconhecimento da sua total dependência do Senhor, da sua necessidade de Deus, conduz o nosso coração a um esvaziamento total de qualquer altivez ou arrogância que possa fazer com que busquemos segurança pela força do nosso braço. É o toque do Senhor em nossos corações que nos convence do pecado e da justiça e juízo de Deus. Sem Deus estamos perdidos. Sem Deus se achegando a nós, estamos perdidos. Por isso nós precisamos e carecemos da glória de Deus. Em 2 Coríntios, abre a Bíblia comigo. Que pudéssemos ler esse verso, 2 versículos aqui juntos. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versos 15 e 16. 2 Coríntios
Vamos ler em nossa voz, diz assim a palavra do Senhor. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, para com estes cheio de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Essa é a causa de nós não sermos amados pelo mundo. Essa é a razão pela qual o amor de Deus, ou viver em ordenança, em submissão ao Senhor, é tão conflitante, é um contraste tão grotesco em relação aos valores desse tempo. E por isso que nós somos perseguidos, e por isso que nós somos talvez motivos de chacotas, de humilhações, por isso que o mundo não pode abraçar a verdade, porque é contrário aos seus valores, porque é contrário ao seu procedimento. E o perfume de Cristo que ele coloca aqui, somos nós, é a nossa vida no Evangelho. E quando nós vivemos o Evangelho, nós somos como o bom perfume de Cristo. Para aqueles que não conhecem a Deus, vai ter cheiro de morte. Porque a nossa vida no Evangelho, a nossa vida em Deus, vai manifestar a sua impenitência, o seu coração duro, a sua dura serviço, como a Bíblia coloca, a sua incapacidade de dobrar-se e curvar-se e submeter-se a Deus. Por isso o mundo vai odiar a igreja e odeia a igreja ao longo de todo o tempo de história. Por isso que há inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, como Deus havia assim profetizado lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15. Sempre ao longo de toda a história da igreja nós vamos ter uma semente. Nós vamos ter um mundo incrédulo tentando destruir a igreja. É assim ao longo de toda a história e será assim em nossos dias, talvez de maneira mais sutil. Há cerca de 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos atrás, era primeiro-ministro, a autoridade suprema na Holanda, o pastor Abraham Kuyper. Ele dirigiu aquele país durante um bom tempo, conforme os valores cristãos. 100 e poucos anos depois, a Holanda já vive um esfriamento completo no que diz respeito à verdade da palavra do Senhor. Um distanciamento de vida e de valores no que diz respeito à palavra do Senhor. Claro que há fagulhas, claro que há grupos, claro que há igrejas verdadeiras e genuínas naquele lugar. Mas de uma maneira geral, aquele país já não é o país que o Abraham Kuyper liderou há alguns anos atrás. Porque sutilmente os valores do progresso desse tempo corromperam a verdade do Evangelho. E as pessoas não se conduzem mais pela inteireza da palavra do Senhor, mas por aquilo que lhes agrada, por aquilo que afaga o seu coração, massageia o seu ego e passa a mão na sua cabeça e dos seus pecados. Eu lembro de que visitei uma igreja pequena lá na Holanda, talvez um pouco menor do que a nossa ainda, e essa igreja tinha um mural pequeno, fotos pequenas, discretas, de visitas da rainha da Inglaterra naquele lugar para adorar, mas havia nessa igreja reformada um quadro logo na porta da igreja, do lado. Nesse quadro havia um papel que parecia um documento, um quadro grande, um papel que parecia um documento, com algumas páginas ali impressas. A primeira pregação daquela igreja estava ali colocada. A importância da palavra de Deus estava ali manifestada. Talvez o elemento naquela igreja que tinha maior destaque, as pessoas podiam ver assim chegar, era o exemplo ou a manifestação de uma igreja que tenha sua centralidade no poder da palavra do Senhor. Estava ali o primeiro sermão assinado pelo pastor, todo transcrito, como um elemento importante para aquela igreja, mais importante do que as fotos da rainha que havia visitado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é a condenação para os incrédulos. Nas suas Institutas, Calvino ele escreve no capítulo 4 das Institutas, dizendo: mas visto que todo homem é indigno de se dirigir a Deus e nos livrar da vergonha que sentimos ou que deveríamos sentir, o Pai Celeste nos deu seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso mediador e advogado para com Ele.
para que por meio dele pudéssemos aproximar-nos livremente dele. Com isso nos certificamos de que, tendo tal intercessor, o qual não pode ser recusado pelo Pai, também nada nos será negado de tudo que pedimos em seu nome. Seguros, porém, de que o trono de Deus não é somente um trono de majestade, mas é também um trono de graça, podendo nós comparecer perante Ele com toda a confiança e ousadia, em nome de nosso mediador e intercessor, para rogar misericórdia e encontrar graça e ajuda e toda a necessidade que tivermos. O poder do Evangelho para com os crentes tem cheiro de vida, porque nos atrai a Cristo, porque nos dá a vida de Cristo, que não é a nossa vida, porque pela nossa própria vida, pelos nossos próprios pecados, estaríamos condenados como Corazim, estaríamos condenados como Betsaida, estaríamos condenados como Tiro, como Sidom, como Sodoma, como Cafarnaum, porque todos pecaram e não há um justo, todos se extraviaram, diz a palavra do Senhor. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E se Deus não mover o nosso coração a buscá-lo, nós nunca seremos capazes disso. A nossa transformação, a nossa conversão é de única glória e honra do Senhor. E Ele não divide a sua glória, a sua honra conosco. Ele opera de maneira maravilhosa a nos fazer seus filhos. Isso é graça de Deus. De um Deus soberano, que tem misericórdia de quem quer ter misericórdia, compaixão de quem quer ter compaixão, de um Deus gracioso, que derrama sobre nós através da sua palavra, do poder da sua palavra, o seu poder transformador, o seu poder regenerador, capaz de nos fazer sermos gerados de novo, nova criatura, uma nova vida, despojados do velho homem, despojados dos antigos valores, despojados da contaminação da cultura desse tempo e revestidos de novo poder, de nova criatura. Corazim, Betsaida e Cafarnaum não estavam sendo condenados por pecados morais. Deus não está falando aqui, como o teu povo, como o teu povo vive promiscuamente, como o teu povo vive de maneira imprópria. Nós vimos isso muito sobre Sodoma e Gomorra, vimos muito isso sobre Tiro e Sidom. Não é esse o pecado que está sendo manifestado aqui por Jesus, mas o pecado ao qual Cristo se refere, o pecado que faz com que aquele lugar seja pior do que essas cidades que são conhecidas pela sua condenação moral, é o pecado da impenitência, da incredulidade. Corazim, Betsaida e Cafarnaum não estavam sendo condenados por seus pecados morais, não havia ali um julgamento por uma lei moral quebrada. Nisso encontrariam talvez alguma tolerância, como Tiro, como Sidom, como Sodoma, mas o pecado que conduziu essas cidades ao inferno não é contra a conduta, mas é contra o próprio Evangelho, é contra a impenitência. Não foi encontrado ali arrependimento. Aquele povo de dura serviço, de coração endurecido, pôde ouvir a mensagem do Evangelho, pôde ver os sinais que Cristo ali realizava, pôde ter o seu corpo curado, mas não teve a sua alma transformada pelo poder do Espírito Santo. Coisa vergonhosa é um povo de dura serviço, que não se quebranta, que não se despoja da velha vida diante do Senhor, tendo recebido a palavra do Senhor, tendo presenciado os sinais do poder de Deus, não se sujeitaram ao Senhor e permaneceram sujeitando-se à ilusão da sua arrogância. Quantas pessoas nós conhecemos em situação semelhante a essas cidades? Cristo diz que o crente nominal, entenda o que eu quero dizer com crente nominal, não estou falando de um crente genuíno, que foi transformado pelo poder do Evangelho do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Eu estou falando do crente nominal, que tem o nome de crente, mas não tem vida de crente. E talvez como referência de igreja do Apocalipse, tem nome de quem vive, mas está morto. Que frequenta a igreja, mas não tem sua vida transformada, não tem seu coração frequentado pelo Espírito Santo. O crente nominal tem maior condenação do que um ímpio que não ouviu a palavra do Senhor.
porque ele ouviu a palavra do Senhor para a sua condenação. Não haverá meios em nós para transformar o nosso coração. Mas se nós fomos, uma vez transformados pelo Espírito Santo de Deus, há meios em nosso coração de refletirmos se somos mais do que crentes nominais. Há meios em nosso coração, e esse meio é o Espírito Santo, o poderoso Espírito Santo Criador, soprado nas narinas do barro, que deu vida ao homem, que habita em nossos corações. Esse é o meio pelo qual agora eu estou apto a boas obras. Esse é o meio pelo qual agora eu tenho capacidade para viver de modo digno daquilo que eu recebi. Esse é o meio pelo qual, e o Espírito Santo é o único que pode fazer isso, é o meio pelo qual eu posso refletir que não sou um crente nominal, que não sou alguém que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas que não vive aquilo que prega. Nós precisamos aproximar o nosso discurso da nossa prática, voltar para as coisas simples do Evangelho, viver com a simplicidade e ao mesmo tempo profundidade e poder da palavra do Senhor, ter a nossa vida moldada por ela, ter os nossos valores conduzidos pela boa mão do Senhor, e não sermos achados como alguém que ouve o Evangelho, mas o coração está duro, mas a serviço está dura e não se dobra. Talvez pensando, está cultuando ou adorando a Deus, se prostra diante daquilo de um Deus que foi criado no seu próprio coração. Esse é o crente nominal, que frequenta a igreja, mas fala de uma verdade ou de uma meia-verdade, cheia de mentiras, cheia de fábulas, cheia de encantamentos para abraçar ou para afagar o coração do mundo incrédulo e ser amado pelo mundo incrédulo. Mas essa não é a proposta para a igreja de Deus. Essa não é a proposta da palavra de Deus para os seus. A proposta da palavra de Deus para os seus é: ouçam o Evangelho, tenham sua vida transformada pelo Evangelho e sigam o exemplo de Cristo, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a vida do crente, é obediência. Porque quando eu reconheço a minha total dependência de Deus, eu não busco viver pela força do meu braço, eu não busco viver pelo meu conhecimento humano, que é conforme os rudimentos desse mundo. Quem pensa ser muito inteligente, quem pensa ser muito preparado, talvez alcançará boas coisas dessa terra. E não estou dizendo com isso que o conhecimento é ruim. Nós não somos transformados pelo Evangelho dia a dia pela falta de conhecimento, não pelo conhecimento, mas pelo conhecimento da verdade. Mas se você vive só para essa terra, só para os valores desse mundo, você será achado como um crente nominal, que não reflete uma vida transformada. Porque quem vive uma vida transformada vive na perspectiva da eternidade, vive sabendo que isso aqui logo passará, que você não pode controlar a sua vida, que amanhã ou depois de amanhã você pode não estar mais aqui. Quem pode dizer o dia que vai? Quem pode dizer o dia em que o Senhor chamará, ou que Cristo voltará? Por isso nós precisamos viver como quem está indo para casa, e não como quem mora aqui. Por isso nós precisamos ter o nosso tesouro, o nosso coração guardado, onde nós vamos morar, onde nem a traça corrói, onde o ladrão não rouba. Quando eu falo tesouro e coração, digo tudo aquilo que nós tivermos de mais valioso. Porque quem coloca seu coração nas coisas desse mundo é como um crente nominal. E quando ouve a palavra do Evangelho chamando a ser mais do que o religioso, faz como o jovem rico, sai tristemente, porque ele é exigido demais, porque ele é exigido o seu ídolo, o seu Deus criado por ele mesmo em seu coração. João, capítulo 1, abre sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 4, depois 10 e 11.
Diz assim a palavra de Deus, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, verso 4. E a vida era a luz dos homens. Verso 10 agora. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ele diz aqui, nem da sua vontade, nem da vontade de homem algum, mas de Deus, da vontade soberana de Deus. O Verbo era a luz. Ele precisa ser luz em nossas vidas. A luz, ela vai produzir dois efeitos. No crente, a luz vai iluminar o entendimento, iluminar a razão, nos conduzir à clareza daquilo que Cristo fez, enquanto nós precisamos dele. Por isso a luz no coração do crente, por meio do Espírito Santo, ela é transformadora. Ela vai nos fazer filhos de Deus. Ela vai nos fazer crer no seu nome. Mas a luz para o ímpio é como alguém que vive em profunda escuridão e de repente se acende uma lâmpada e aquilo incomoda, e ele fecha os olhos e não quer a luz, ele rejeita a luz, com o coração endurecido, ele quer logo que se apague logo, para os seus olhos voltarem a ficar confortáveis no escuro. Povo de dura serviço, crentes nominais, que terão pior juízo no dia do Senhor. Esse é um texto duro para a igreja, porque nos desafia a não simplesmente acharmos que somos crentes, mas vivermos como crentes, a mostrarmos um coração piedoso, a mostrarmos uma devoção sincera, a refletirmos o caráter de Cristo em cada aspecto das nossas vidas, a vivermos, como nós estamos estudando nossa escola dominical, a conduta do reino, as bem-aventuranças, o sermão do monte, ser prático em nossas vidas. E nós olharmos para aquelas características e dizer, é isso que eu tenho buscado todos os meus dias, porque essa é a vida de Cristo. Ao mesmo tempo que essas palavras são duras, elas são um convite à igreja a ser luz e sal nesse mundo, a ser anunciador das boas novas, a ser instrumento do Senhor, para que os seus reconheçam o Evangelho, reconheçam a sua necessidade e dependência do Senhor, a exortarmos uns aos outros mutuamente, a sermos suportes uns dos outros como igreja do Senhor, e a não vivermos de modo impenitente, e não vivermos de modo que nós, como se nós buscássemos apenas os sinais, como se nós buscássemos apenas as coisas desse mundo, e deixássemos o nosso coração distante do Senhor. A exemplo disso, nós tivemos dois ladrões da cruz. Um deles queria que Cristo operasse ali um milagre, fizesse descer e viver, queria sua vida nessa terra, queria descer da cruz e continuar usufruindo da vida nesta terra, enquanto o outro disse, Senhor, quando tu estiver na tua glória, lembra-se de mim, porque é lá que eu quero estar. Isso confronta o nosso coração. Que ladrão da cruz nós seríamos? Nós, em meio ou próximo à nossa morte, nós clamaríamos ao Senhor pela vida desse tempo, ou desejaríamos estar com Ele na sua glória, ou ansiaríamos estar na presença do Senhor continuamente, cantar o amor do Senhor, como fizemos aqui, para sempre e sempre e sempre. Não migalhas e vislumbres dominicais, mas para sempre na presença do Senhor. Nós possamos refletir nessas verdades e compreender ainda quanto nós precisamos ainda moldar a nossa vida,
quanto tem coisas ainda que precisam ser lavadas em nossos corações, quanta poeira ainda precisa ser tirada dos nossos corações. No livro de John Bunyan, do Peregrino, quando o cristão, o personagem do livro, chega na casa do intérprete, encontra ali um quarto cheio de poeira, e então alguém entra no quarto com uma vassoura e começa a varrer aquela poeira, e não consegue senão espalhar a poeira, que logo depois de espalhada desce e continua o quarto todo sujo. Assim é o que um homem pode fazer pela força do seu braço. Ele não consegue limpar a sujeira, apenas espalhá-la. E aí depois chega uma outra pessoa naquele quarto com um borrifador e começa a borrifar naquela poeira. E ela começa então a tomar forma mais sólida, e logo é mais fácil ser varrido e tirado daquele quarto. E o intérprete diz: olha, sei, borrifar é a fé. É a fé que permite que a poeira seja tirada do nosso coração. Nós precisamos, talvez, borrifar um pouco mais as nossas vidas, para que toda a poeira possa ser removida, para que toda impiedade possa ser transformada em piedade e em devoção. E assim a Igreja de Cristo viverá não como crentes nominais, não como fariseus que se perderam em adoração à lei do Senhor e não ao Senhor, mas como crentes genuínos, transformados pelo poder do Evangelho, cheio de vida uns para com os outros. Nós possamos então ser este tipo de igreja, fazer um concerto, uma aliança com o Senhor, e que nós vamos aprender a borrifar mais as poeiras dos desejos que nos amarram a esse mundo, os desejos de usufruir dos valores desse mundo e sermos amados por essa geração perdida e corrompida. E vamos tirar isso, para que nosso coração transborde de uma necessidade de Deus, de um anseio de Deus, como a corça anseia pelas águas. Que assim seja o nosso coração para com o nosso Deus. E então, naquele dia, ouviremos o Senhor: venham, amados meu Pai, vocês têm parte comigo no reino, para a glória do nome do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, ai daqueles que não se arrependem, ai daqueles que têm um coração endurecido, calejado, insensíveis à Tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, nunca reflita isso. Que não sejamos como crentes nominais. Que adoremos o Senhor com temor e tremor, porque o Senhor é justo e fará justiça. E o Senhor é misericordioso, e desce sobre nós a Tua misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ai dos ímpios, não teremos parte com eles, Senhor, mas buscaremos viver de modo digno daquilo que nós recebemos. Ai de Corazim, ai de Betsaida, ai de Cafarnaum, não sejamos como essas cidades, mas vivamos como discípulos amados do nosso Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. No capítulo 11, versos 21 aos versos 24. Todas as palavras de Jesus, colocadas aqui no Evangelho pelo seu apóstolo, discípulo Mateus, antes cobrador de impostos, agora evangelista. E assim ele coloca as palavras de Cristo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom
se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram. Há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus? Descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Talvez as crianças virem à frente, eles vão também ter um tempo de aprender da palavra do Senhor, como nós faremos aqui no tempo.